Marco Vipsânio Agripa é um nome pouco lembrado, mas fundamental para garantir a ascensão de Roma ao seu auge imperial. Como general, comandou vitórias decisivas, especialmente na Batalha de Ácio, derrotando Marco Antônio e Cleópatra. E como comandante naval, Agripa transformou a marinha romana em uma força invencível, assegurando o domínio de Roma pelo Mediterrâneo. Como construtor, ele deixou seu legado com obras como o Panteão e os aquedutos que modernizaram a cidade. Então, vamos ver agora a história completa do homem que foi o braço direito do Imperador Augusto. Mas antes, eu queria dizer que se você tem gostado do conteúdo que eu estou trazendo aqui, não se esqueça de checar se você já está inscrito aqui no canal. Isso ajuda demais e faz toda a diferença, até porque dá muito trabalho de produzir esses conteúdos. E se você quiser dar um apoio ainda maior, você pode se tornar membro do canal e ganhar alguns benefícios extras, além de, claro, ajudar muito para que eu aumente a qualidade dos vídeos aqui do canal. Então, dito isso, vamos para o vídeo. Agripa nasceu no ano 63 a.C. em uma família plebeia de origem modesta, os Vipsânios, em algum lugar na Itália, possivelmente em Arpino. Pouco se sabe sobre os primeiros anos da sua vida, mas é certo que Agripa teve uma educação militar e política adequada para um jovem romano que aspirava à vida pública, especialmente dado o contexto político turbulento da sua juventude. A sua amizade com Caio Otávio, que seria o futuro imperador Augusto, foi um fator determinante no desenvolvimento da sua carreira. Agripa e Otávio cresceram próximos, possivelmente devido ao fato de que suas famílias tinham algum tipo de vínculo social, embora estivessem em classes diferentes. Plutarco, em sua obra Vidas Paralelas, menciona que Agripa e Otávio estudaram juntos sob a tutela do filósofo Apolônio de Rhodes. Esse mestre grego, conhecido por sua sabedoria e capacidade de inspirar jovens promissores, teve uma grande influência na formação intelectual e filosófica dos dois. Sob a orientação de Apolônio, Agripa não apenas se dedicou às artes militares, mas também desenvolveu uma profunda compreensão das questões políticas, algo que se revelaria fundamental em sua vida futura como conselheiro de Otávio. E não precisamos dizer que essa amizade com Otávio foi essencial para o futuro de Agripa. Otávio era o sobrinho neto e herdeiro de Júlio César, o que conferia a ele uma posição de prestígio. Agripa, mesmo sendo de uma família menos proeminente, conseguiu se destacar como confidente e conselheiro de Otávio devido à sua lealdade e habilidades. Suetônio, em sua obra A Vida dos Doze Césares, menciona que Agripa era visto como um dos poucos em que Otávio depositava sua confiança desde os primeiros dias da sua juventude. Após os primeiros anos de sua formação, Agripa começou a trilhar o caminho que o tornaria um dos maiores generais e estrategistas de Roma. Logo após a morte de Júlio César, no ano 44 a.C., Roma mergulhou em um período turbulento de guerras civis, e foi nesse contexto que Agripa emergiu como um dos principais pilares militares de Otávio. Nomeado herdeiro de César em seu testamento, Otávio era apenas um jovem de 18 anos e teve que enfrentar uma imensa resistência de facções políticas e militares rivais. E Agripa, como seu amigo de longa data, foi uma das poucas pessoas em que ele pôde confiar plenamente. E no ano 43 a.C., com apenas 20 anos de idade, Agripa teve seu primeiro grande teste militar na Batalha de Módena. Naquele momento, Otávio estava em guerra contra Marco Antônio, que havia sido aliado de Júlio César, mas que agora se tornava um dos principais rivais pelo controle de Roma. Agripa, então um jovem comandante, liderou as tropas de Otávio na luta contra as forças antoninas. Embora Otávio tenha tido dificuldade inicial em obter apoio militar e político, Agripa foi essencial para garantir que as legiões sob o comando de Otávio se mantivessem leais e disciplinadas. Agripa se destacou por sua habilidade tática, liderando com eficácia as tropas de Otávio e ajudando a vencer a batalha contra Antônio. Embora a vitória em Módena não tenha resolvido imediatamente o conflito entre Otávio e Antônio, ela foi crucial para consolidar o poder de Otávio e aumentar sua influência no Senado romano. O historiador Tácito descreve Agripa como um comandante com uma mente disciplinada e uma força inabalável, ressaltando a sua importância nesse momento decisivo na carreira de Otávio. Logo após a Batalha de Módena, Otávio formou o segundo triunvirato naquele mesmo ano 43, que foi uma aliança política entre ele, Marco Antônio e Lépido.
Essa aliança foi estabelecida com o objetivo de eliminar seus inimigos comuns e consolidar o poder sobre Roma. Durante o período do Triunvirato, Agripa não apenas continuou a ser um comandante de confiança nas campanhas militares, mas também ajudou a fortalecer a base de poder de Otávio na Itália e em outras regiões. Além disso, o papel de Agripa na supressão de revoltas e manutenção da ordem na Itália foi fundamental durante esse período. Enquanto Marco Antônio estava focado em suas campanhas no Oriente, Agripa permaneceu na Itália, enfrentando rebeliões internas e garantindo que as províncias ocidentais permanecessem leais a Otávio. A Itália era uma região crucial para o controle de Roma, e a estabilidade que Agripa trouxe durante esses anos garantiu que Otávio pudesse concentrar seus esforços na disputa pelo poder com Antônio e Lépido. Um dos maiores desafios que Agripa enfrentou nesse período foi o conflito contra Sexto Pompeu, o filho do famoso general Pompeu Magno. Sexto controlava a Sicília e outras áreas estratégicas no Mediterrâneo, de onde realizava ataques navais que ameaçavam o abastecimento de alimentos em Roma. A sua frota era uma ameaça significativa, já que dominava o Mediterrâneo Ocidental e impedia o fluxo de grãos para a cidade de Roma, algo crucial para a sobrevivência e estabilidade da população. Agripa foi encarregado de enfrentar essa ameaça e rapidamente começou a reorganizar e fortalecer a frota naval de Otávio. Inclusive, ele conseguiu demonstrar essas habilidades como estrategista, desenvolvendo novas táticas navais, incluindo o uso do corvo, um dispositivo de abordagem que permitia que seus soldados invadissem os navios inimigos com mais facilidade. Esse tipo de inovação permitiu que Agripa compensasse a superioridade numérica da frota de Sexto Pompeu. Agripa conduziu uma série de campanhas navais ao longo da costa italiana e siciliana, eventualmente culminando na Batalha de Nauloco em 36 a.C., onde ele obteve uma vitória decisiva sobre Pompeu. Essa vitória não apenas garantiu o controle de Otávio sobre o Mediterrâneo, mas também eliminou um de seus maiores rivais no caminho para a dominação total de Roma. Cássio Dio, em sua História Romana, afirma que Agripa, com a sua vitória naval, assegurou o destino de Roma e de seu senhor Otávio, dominando os mares como ninguém havia feito antes. Naquele momento, Agripa estava à frente de uma frota de aproximadamente 300 navios, o mesmo número da força naval de Pompeu. Essa batalha foi uma das mais importantes da história romana, determinando o controle sobre o Mediterrâneo e, por consequência, o destino do conflito entre Otaviano e Pompeu. Além disso, a vitória de Agripa sobre Pompeu consolidou sua reputação como um dos maiores comandantes navais de Roma e como o principal general de Otávio. Agripa era visto como indispensável, não apenas por sua lealdade, mas por sua habilidade de vencer onde outros falhariam. Com a eliminação de Sexto Pompeu e o fim das guerras civis internas, o poder de Roma ficou dividido principalmente entre Otaviano no Ocidente e Marco Antônio no Oriente. Em 32, a guerra entre Otaviano e Marco Antônio se tornou inevitável. As tensões haviam atingido seu ponto máximo e os dois lados começaram a reunir suas forças para um confronto decisivo. Otaviano confiou a Agripa a liderança da sua frota naval, ciente de que a batalha naval seria a chave para o sucesso contra Antônio, cuja base de poder estava localizada no Egito e no Oriente. Antes do confronto decisivo, Agripa foi encarregado de cortar as rotas de suprimento de Antônio e Cleópatra. Ele lançou uma série de campanhas navais que isolaram as forças de Antônio, atacando portos e controlando os pontos de acesso ao Mediterrâneo Oriental. As táticas de Agripa foram eficazes em enfraquecer a posição de Antônio antes mesmo do confronto direto. A Batalha de Ácio, travada no dia 2 de setembro de 31, foi o ponto culminante do conflito entre Otaviano e Marco Antônio. As forças de Otaviano, comandadas por Agripa, enfrentaram a frota combinada de Antônio e Cleópatra nas águas próximas ao Golfo de Ácio, na costa ocidental da Grécia. Embora as forças de Antônio fossem grandes, elas estavam mal abastecidas e enfraquecidas pelas ações anteriores de Agripa. Agripa, como comandante da frota de Otaviano, usou a sua superioridade tática e as inovações navais que havia desenvolvido em conflitos anteriores para dominar a batalha. A sua frota, composta por navios mais leves e ágeis, superou os pesados e lentos navios de Antônio. Agripa também utilizou o conhecimento das correntes marítimas e do vento para colocar sua frota em uma posição vantajosa,
isolando as forças de Antônio e infligindo sérios danos à sua frota. O ponto decisivo da batalha ocorreu quando Cleópatra, percebendo que a situação estava se deteriorando, retirou sua frota de combate e fugiu para o Egito. Antônio, em um momento de fraqueza, decidiu seguir Cleópatra, abandonando suas forças e selando a sua derrota. Com a retirada de Antônio e Cleópatra, a batalha rapidamente se tornou uma vitória total para Agripa e Otaviano. Suetônio, na Vida dos 12 Césares, descreve a batalha como a coroação da carreira de Agripa, cuja habilidade naval transformou a frota de Otaviano em uma força imparável, destruindo a esperança de Antônio de conquistar Roma. Essa vitória em Ácio não apenas destruiu a frota de Antônio, mas também simbolizou o fim da era das guerras civis e a consolidação de Otaviano como o único líder de Roma. Depois da vitória em Ácio e a anexação do Egito ao Império Romano, Agripa se tornou ainda mais indispensável para Augusto. No ano 21 a.C., essa relação política e pessoal foi formalizada quando Agripa se casou com Júlia a Velha, que era filha de Augusto. O casamento de Agripa com Júlia foi visto como um movimento estratégico por parte de Augusto. Através dessa união, Agripa se tornou parte da família imperial, assegurando sua posição de poder e o seu papel fundamental na sucessão. Júlia e Agripa tiveram 5 filhos, 2 dos quais, Caio César e Lúcio César, foram adotados por Augusto como seus herdeiros, se tornando candidatos ao trono imperial. Isso fez de Agripa o pai dos potenciais sucessores de Augusto, o que consolidou ainda mais a sua importância no governo romano. Tácito, em suas histórias, menciona que Agripa, pela sua prudência e lealdade, foi considerado o protetor da dinastia de Augusto, e o casamento com Júlia o tornou ainda mais essencial para o futuro da casa imperial. Essa união também foi uma maneira de Augusto manter o poder concentrado na sua própria família, e Agripa se tornou um verdadeiro pilar de apoio à continuidade do regime. Só que Agripa não era apenas um grande general. Ele também foi um dos mais importantes administradores e planejadores urbanos da história de Roma. Ao lado da sua esposa Júlia, ele passou a maior parte das últimas 2 décadas da sua vida focado na reforma e modernização de Roma, transformando a cidade em uma metrópole digna do novo império. Uma de suas primeiras e mais importantes realizações foi a construção de novos aquedutos para abastecer Roma com água. Agripa supervisionou a construção do Aqua Júlia e do Aqua Virgo, 2 aquedutos que não apenas garantiram um fornecimento constante de água potável, mas também permitiram a criação de banhos públicos e fontes, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos romanos. A sua atenção ao abastecimento de água era tão detalhada que, segundo Plínio o Velho, Agripa supervisionou pessoalmente a construção e manutenção de aquedutos, garantindo que Roma nunca ficasse sem água. E uma das suas obras mais conhecidas é o Panteão, um templo dedicado a todos os deuses que Agripa construiu no ano 27 no campo de Marte. Embora a versão que vemos hoje seja uma reconstrução do imperador Adriano no segundo século, a versão original foi projetada e construída sob a supervisão de Agripa. O Panteão simbolizava a nova era de paz e prosperidade sob o governo de Augusto, e servia como uma expressão da unidade entre o novo império e os deuses romanos. A inscrição na fachada do edifício atual é traduzida como Marco Agripa, filho de Lúcio, pela 3ª vez cônsul, construiu isto. Isso é um testemunho duradouro da importância de Agripa para a infraestrutura e a arquitetura de Roma. Além de suas reformas urbanas, Agripa também teve um papel crucial na administração das províncias do império. No ano 23, ele foi enviado para o Oriente como governador das províncias orientais, onde mostrou sua habilidade como diplomata e administrador. Agripa pacificou a região sem a necessidade de grandes campanhas militares, usando sua capacidade de negociação para manter o controle sobre os territórios que foram recentemente conquistados. No ano 20 a.C., um dos maiores feitos diplomáticos da carreira de Agripa ocorreu quando Roma conseguiu recuperar as águias legionárias perdidas por Crasso décadas antes. Agripa também foi fundamental na reorganização do exército romano. Ele ajudou a criar um sistema de distribuição de terras para veteranos, algo que garantiu a lealdade dos soldados e estabilizou o sistema militar romano. Agripa entendia que, para manter o império em paz, era necessário que o exército fosse bem tratado e recompensado.
evitando insurreições e mantendo a ordem dentro das fronteiras romanas. No ano 19, após completar suas missões no Oriente, Agripa retornou a Roma como um herói. O seu sucesso em manter a paz e consolidar o controle romano no Oriente fez dele um dos generais e administradores mais respeitados da sua época. Só que o seu poder nunca se apresentou como uma ameaça para Augusto. Agripa sempre manteve uma postura de lealdade e discrição, rejeitando qualquer pretensão do poder individual e preferiu servir como um conselheiro e executor dos planos do imperador. E por causa da sua lealdade, Agripa foi recebendo cada vez mais prestígio e poder. No ano 18, ele foi nomeado censor, um dos cargos mais prestigiosos e importantes de Roma. Nesse papel, ele e Augusto conduziram uma série de reformas para fortalecer o Estado romano. Entre suas reformas mais notáveis estavam as reorganizações das classes sociais, a reforma no sistema de impostos e a concessão de novos direitos e privilégios para os cidadãos romanos. Entre os anos 16 a 13 a.C., Agripa foi enviado para o oeste do Império, onde assumiu o comando das províncias da Gália e da Espanha, regiões estratégicas que frequentemente sofriam com revoltas de tribos locais. Agripa conseguiu pacificar a região e garantir que a Espanha se tornasse uma das províncias mais leais a Roma. Nos últimos anos da sua vida, Agripa também teve um papel vital no futuro da dinastia de Roma. Suetônio, na sua Vida dos 12 Césares, menciona que Augusto confiava tanto em Agripa que chegou a contemplar deixá-lo como o principal herdeiro do império. No ano 12 a.C., após décadas de serviço fiel e eficaz a Roma, Marco Vipsânio Agripa morreu aos 51 anos de idade. A sua morte foi uma perda significativa para Augusto e para o império. Augusto ficou profundamente abalado com a perda do seu amigo mais leal, chegando a dizer, de acordo com Cássio Dio, que não teria conseguido governar sem Agripa. A sua ausência deixou um vazio que nenhum outro general ou administrador poderia preencher com a mesma competência e confiança. Agripa foi enterrado com todas as honras do Estado e seu corpo foi colocado no mausoléu de Augusto. Ele foi um dos poucos que recebeu essa distinção, e isso mostra o quanto ele era importante para a família imperial e para a história de Roma. E Plínio Velho, em suas descrições sobre as obras públicas de Roma, escreveu o seguinte sobre o general: Agripa construiu mais para o bem de Roma do que qualquer outro homem, e o fez com o espírito de serviço e não o de glória pessoal. Então, se você gostou de conhecer mais sobre toda a trajetória da vida do general Agripa, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Eu vou deixar aqui do lado uma outra sugestão de vídeo para você assistir. Então, a gente se vê no próximo vídeo.